Oi gente, como vão vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Foco em Pessoas. Eu sou a Fer Sugano e se você me acompanhou pela introdução desse livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que fala sobre soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente, você está no capítulo 1, dando sequência junto comigo. Muito obrigada por estar aqui. Vou pedir novamente para que você deixe o seu curtir, seu comentário quando você sentir que algo fez sentido para você contribuir com a gente aqui na participação e para que o material também seja divulgado para mais pessoas, tá bom? Eu não gosto de ficar pedindo toda hora, então essa vai ser a única. E agradecer, acredito que deve ter feito sentido em alguma passagem lá da introdução que nós lemos na tua vida, e hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 1 de uma forma muito simples, muito acolhedora, com erros, falhas, acertos. Algumas passagens eu tô aqui dando uma cortada para eu não me prolongar nas minhas percepções, divagações da mente. E hoje nós vamos continuar da mesma forma, de uma maneira assim simples também e com calma. Se empresta, porque a vida já é muito apressada e a gente tá aqui para poder aproveitar cada momento. Vamos lá? Bom, então eu estou com o meu livro aqui na frente, no meu computador, e aí eu vou lendo algumas partes, a gente vai parando e conversando, vou colocando as minhas percepções aí também no meio, para que a gente possa conversar, tá bom? O capítulo 1, que é o motivo do nosso encontro de hoje, ele fala sobre as 3 esferas da amizade. E aí o autor, ele divide essas esferas em íntimo, necessário e estratégico. Olha só o que eu fiz. Um círculo para falar do íntimo, eu até falo aqui, ó, íntimo no coração, necessário, que abrange um pouco mais, e o estratégico, que abrange muito mais. Então ele colocou isso tudo dessa forma, nessa separação. Vê se você consegue ver. Tô mostrando certinho. A primeira esfera que ele fala é o íntimo, essa bolinha ao centro, esse círculo ao centro. O outro, um pouco mais fora aí desse círculo, são os necessários. E, por fim, os estratégicos, que é o maior, o círculo maior, que envolve os outros 2. Então, eu vou te falar das minhas percepções. A primeira vez que eu vi ele falando, o autor, sobre íntimos, necessários e estratégicos, nessa divisão de amizade, eu me recordei de classificar as minhas amizades em colegas, ou vamos voltar aqui, colegas depois, conhecidos, colegas e amigos. Foi assim que eu aprendi, mas isso já faz um bom tempo que eu aprendi. E o engraçado é que quando chegou as redes sociais, quando eu comecei a participar ativamente das redes sociais, tanto lá no Orkut, não sei se alguém lembra, esse fenômeno aconteceu antes de chegar ao Facebook, e aí era tudo amigo. Eu não lembro de ter outra separação. Tinha ali dentro para você classificar seus parentes, família, alguma coisa, mas eu não lembro de ter usado. Então eram todos amigos. Ali eram todos amigos. Eu achei muito estranho isso, porque eu falei, mas nem todo mundo é amigo. Eu ficava pensando, né? E eu falei, não, peraí, tem alguma coisa estranha. Mas depois a gente foi entender a ferramenta, a usar essa rede social, e sim, eram todos amigos. E não tinha problema nenhum nisso. A gente considera muitas pessoas amigas mesmo. Mas dentro dessa classificação que o autor faz, ele separa em íntimos, necessários e estratégicos. E talvez não seja essa a concepção, mas eu me recordei disso, dessa separação que eu fazia para compreender as minhas relações. E agora ele vai falar um pouco mais sobre isso, o que é cada uma delas.
E logo vem uma frase: celebre quem entra em sua vida e não reclame de quem dela saiu. Forte isso, né? Eu falo por mim, eu sempre conheci muitas pessoas e eu ficava muito entusiasmada em fazer amizades, de me relacionar com as outras pessoas. E quando algumas pessoas saíam da minha vida, eu ficava muito triste, porque eu não compreendia. É lógico que, assim, para quem já fez terapia, vai compreender o que eu tô falando, que a gente compreende os motivos, não é verdade? Ou então a vida mesmo ensina. Porém, eu não gostava dessa situação, né? Eu queria esse né, gente, eu vou tentar falar menos né. Eu queria todos ali próximo a mim, porque eu sempre fui uma pessoa que abraçava muita gente. Eu vim de uma família assim, que abraça muita gente. Abraça no sentido de acolher. E eu era essa pessoa. Eu sou ainda, mas hoje eu já consigo compreender bem essa classificação que o Tiago traz para nós. O autor comenta que colocou essa frase: celebre quem entra em sua vida e não reclame de quem dela saiu, lá no próprio Facebook em 2017, quando ele percebeu que chamou a atenção de muita gente, porque tudo que envolve pessoas, nós, pessoas, vamos lá querer saber o que está acontecendo, até ou para participar ou para de repente falar, isso aí não é legal não. E a gente já exclui da nossa vida. Mas nós temos interesses. Por quê? Porque pessoas precisam de pessoas. Um dos motivos que ele fala que houve tanto engajamento, tantas pessoas visualizando e comentando essa publicação que ele fez lá em 2017, foi porque ele começou a pensar: quem nunca se decepcionou com um amigo? Eu já, várias vezes. E você? Também? Quando nós fazemos amizades, a gente nunca pensa que, de alguma forma, aquela amizade vai nos machucar. Porque a gente coloca ali esforço, energia, de que aquela amizade é a certa e você pode confiar. Mas, olha só, nem Jesus Cristo ficou longe dessa decepção. Por quê? Porque ele tinha os amigos dele mais próximos ali, que eram os 12 apóstolos que conviviam com ele. E ele treinou essas pessoas. Aqui o autor menciona que 3 anos. Um detalhe, gente, o Tiago Brunet, o autor do livro, ele é teólogo, tá? Então, por isso que também ele tem essa facilidade maior de expor aí a vida de Jesus, a passagem dele aqui na Terra. Então, Jesus, ele nunca errou, ele é perfeito, né? E nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança dele, mas ele é Deus, ele nunca errou, mas nós erramos. E ele se viu nesses amigos. Um deles foi o traidor, lembra quem é? E o outro negou ele 3 vezes. Imagina você com um desses amigos próximos, ter confiado a eles, ter treinado tudo e ter acontecido isso. O livro fala sobre todas essas relações familiares, amores, convivências obrigatórias. E de todos esses relacionamentos, os que estão mais próximos a nós são os que mais podem nos trair. Porque os demais, eles não estão tão próximos, eles não sabem de nós, eles não escutam o que se passa na nossa vivência. O autor, apesar de ter estudado, ser teólogo, ter essa vivência dentro das relações humanas, sabendo classificar essas vivências, ele também sofreu uma vez com a empresa dele que quebrou e ele se sentiu muito angustiado, muito triste com tudo isso que estava acontecendo, e ele se lembrou de uma passagem bíblica que também vai refletir na nossa vida aqui. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Eu sempre pensei de uma forma um pouco diferente
relacionado a quem eram os amigos que ficavam com a gente. Eu ficava imaginando assim, tem pessoas que falam, porque só é teu amigo se aquele teu amigo sofre contigo. E outra pessoa vinha e falava, só é teu amigo se aquele amigo poder se alegrar contigo. E eu ficava observando aquilo e ainda não conseguia compreender muito bem, porque na minha cabeça não era assim. O amigo, ele fica contigo, tanto na alegria quanto na tristeza, mas nem todos os momentos ele está ao nosso lado. Assim como nós também temos conflitos, ele também tem. Eu penso que não é sempre que os amigos estão ali ao nosso lado, sabe? Andando, caminhando lado a lado. Mas eles estão lá, são fáceis de ser acessados, mas não estão presentes em todos os momentos. Cabe a nós, se a gente também quer compartilhar com eles os nossos momentos, inclusive nas nossas angústias. Nem todos querem, nem todos se sentem confortáveis de compartilhar também com os amigos. Muitas vezes as pessoas querem passar por aquilo sozinhos. É certo ou errado? Não cabe a nós julgarmos, né? E nós, onde ficamos nessa história? Só observando? Tomamos uma certa distância? Vamos ver o que o autor fala. Porque é o que eu falei, nem sempre a gente vai concordar com o que ele fala. E vocês também não precisam concordar com tudo aquilo que eu tô falando, que são as minhas percepções. Porém, o Tiago decidiu classificar as amizades ali. Quando a empresa dele quebrou, ele ficou muito angustiado. Alguns amigos se afastaram e outros caminharam com ele. Esses amigos que caminharam com ele naquela angústia que ele estava vivendo, o Tiago falou que esses amigos se tornaram irmãos, porque ele compreendeu esse versículo bíblico e colocou em prática a situação que ele estava vivendo. Por que às vezes eu penso, não diferente, mas complementando isso que ele está falando. Muitas vezes algumas pessoas se aproximam de nós não é com a intenção de ajudar, é com a intenção de verificar o que é que você está fazendo da tua vida. Eu já tive uma amiga que falava assim, falou pra mim mesmo, não sei se ela vai assistir isso aqui, também não vou falar o nome, né? Fer, eu sei quem vem a mim porque gosta de mim e quer me ajudar. E eu sei quem vem até mim só pra bisbilhotar o que tá acontecendo. Infelizmente existe pessoas assim. Eu fico pensando, gente, tem tanta coisa pra fazer e essas pessoas estão aí vasculhando a vida do outro em vez de ajudar, porque que atrapalha. Gente, perdão, a minha voz tá sumindo, tá muito quente aqui na minha região e eu tô tomando bastante água, mas a voz vai sumindo, então dá licença que eu vou tomar água aqui. Continuando, mas o Tiago, ele pegou essas informações que ele colheu no decorrer do caminho, das angústias dele, e decidiu dar um significado para esses amigos que continuaram com ele na caminhada, mesmo ele passando dificuldades. E ele também associa os comportamentos das pessoas como algo teatral, que a gente não vai saber quais são as verdadeiras intenções das pessoas nos dias bons, mas nos dias maus. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Tem muito se falado, perguntado para as pessoas que têm redes sociais, como é que vai você fora dos stories? Porque nas redes sociais a gente tem o intuito de mostrar apenas aquilo que é bom, o que está acontecendo de bom. São poucas as pessoas que passam ali algo que está acontecendo que não é legal, expressam sentimentos de forma verdadeira. Eu procuro passar alguma coisa, mas também não passo tudo.
Não vou... Tem gente que fala assim, não faça das redes sociais um muro de lamentações, porque as pessoas não gostam. Inclusive nem na vida real, nem na vida digital e nem na real. Porque as pessoas não gostam que as outras ficam se lamentando, reclamando o tempo todo. As pessoas gostam de ficar ao lado daquelas que são otimistas, que têm algo bom pra passar. Só que a vida real, gente, não é assim, sabe? Você pode estar bem agora, nesse exato momento. Eu caindo aqui. Você pode estar bem nesse exato momento, daqui a pouco acontece alguma coisa e te vira do avesso e te mostra de uma outra forma que aquilo que estava ali controlado já não está mais. Isso é vida real. Nós vamos fazendo, construindo a nossa vida para que ela seja algo bom. Eu tô aqui, por exemplo, falando com vocês a respeito desse livro e tô passando os meus conflitos. Tem o lado bom e o lado ruim. Tô trazendo aqui para vocês o meu lado bom, colocando alguns exemplos para que vocês também compreendam, tanto usando os exemplos do livro, quanto os meus, de outras pessoas com quem eu convivi. Eu já convivi com muita gente, sou muito observadora, muito analisadora, mas não assim para ficar ali, né, gente, apontando o dedo, não é isso a intenção. É por conta mesmo da minha sensibilidade, do que eu sinto em relação às pessoas, né, como é que elas impactam a minha vida naquele ambiente, por mais que elas estejam falando comigo ou não falando comigo. Falei pra vocês que eu ia devagar meus pensamentos, segura aí. Então, não é legal você ficar ali analisando as pessoas, tá? Não tem um porquê. Tô te falando de sensibilidade, de você sentir o ambiente que você está inserido, de você sentir que é agradável ou não, se você se sente bem ali. E isso eu sinto quando eu tô num ambiente. E pode ser que outras pessoas sintam em relação a mim também, tá bom? Não é uma coisa exclusiva minha. É algo que outras pessoas também podem sentir. E eu sou uma dessas pessoas, bem sensível ao ambiente. E ele fecha o pensamento aqui, falando que dificilmente as pessoas vão mudar. Quem precisa mudar somos nós. Tarefa fácil essa? Não sei. Pra mim não é. É possível. Eu acredito que isso aconteça, mas é um processo. E não é um processo curto, é um processo longo. Nunca vi ninguém falando que é um processo curto, gente. Quem faz terapia sabe também disso. Busca conversar com o seu psicólogo, psicóloga, e se compreender. E muitas vezes até a gente chega com a inocência de que fazendo terapia a gente vai mudar os outros. E não, para quem faz terapia tende a querer a mudar, a começar a partir de si próprio, para que a partir da minha mudança as outras pessoas também percebam que eu mudei e também falam assim, nossa, a Fer tá diferente, ela tá pensando assim, assado. Então, será que eu tô agindo de acordo? Então, há essa mudança de chave, não só para mim, em todas as relações humanas. Um outro título, ele fala: o que Jesus nos ensina sobre pessoas? Lembra daquela classificação que o Tiago fez? Os íntimos, os necessários e os estratégicos? Jesus também fazia isso. Jesus tinha ali aproximadamente ele fala aqui de 500, cerca de 500 pessoas, 500 seguidores nessa parte estratégica, a maior, a que ficava longe dele. E tinha os 12 amigos necessários em torno dele, que ele treinou durante esses 3 anos, para compartilhar de coisas mais pessoais. Uma das belezas que havia nessas esferas de amizade é que Jesus tinha 3 amigos íntimos. 3. É pouco, não é, gente? Mas se for analisar novamente dentro dessas esferas de amizade que o Thiago Brunet fala, aqui estão os amigos íntimos, que eu falo tá aqui, né?
Todos estão no coração, tá? É só um paralelo aqui que eu tô fazendo. Então, os amigos íntimos estão aqui. Jesus tinha 3. E ele tinha os 12 apóstolos que estavam nessa esfera de amigos necessários, não melhores ou necessários para a vida dele. E tinha essa outra esfera maior ainda com os 500 seguidores, que eram os amigos estratégicos. Existe uma passagem bíblica que fala que quando Jesus foi aos céus e houve a transfiguração dele, ele só realmente convidou os 3 amigos íntimos para que seguissem, o acompanhassem, para ver quem realmente ele era. Imagina, tem gente aí que fala assim: eu sigo, trabalho com a pessoa, e tem gente que era amigo. Amigo é muito mais. Amigo íntimo é muito mais do que simplesmente só conhecer determinada pessoa e trabalhar com aquela pessoa. Amigo íntimo é muito mais que isso. E Jesus confiava os segredos, confiava as histórias. Eram pessoas que ele confiava. E o autor fala que para que ele vai inventar a roda, fazer outras coisas, para tentar explicar o que são essas relações humanas, sendo que ele se inspira na trajetória de Jesus para explicar como eram essas relações humanas. É um texto milenar, sagrado, que contém fatos históricos ali. Então ele diz que não vai inventar a roda. Tá dando certo há muitos anos explicar dessa forma. As pessoas acreditam, confiam e elas podem ir lá na fonte. Inclusive, se eu estiver falando algo aqui que não seja certo, vocês podem conversar aqui comigo nos comentários e deixar as opiniões de vocês também, tá? Sempre com muito carinho, muito respeito, e eu respondo também. Então, o Thiago Brunet se inspirou na trajetória de Jesus para compor essas 3 esferas da amizade, essas classificações que ele acredita ser importante para que a gente não se decepcione. E eu até comentei ali atrás que Jesus até se decepcionou, mas não, gente, ele não se decepcionou com as pessoas. Estou me contradizendo aqui, porque na realidade eu entendi agora o que o Thiago quis dizer. Ele não tinha expectativa sobre as pessoas, ele entendia o que era cada pessoa dentro da sua esfera. Ele sabia, aqui está dizendo, vamos ler. Judas traiu Jesus e ele estava na esfera de amigos necessários. Lembra amigo íntimo, lembra aqui do coração, aí lembra aqui, né, do corpo, da parte da esfera de amigos necessários, que é mais amplo ali dos 12 apóstolos, e da parte do ciclo maior, os amigos estratégicos. Pedro negou Jesus e ele estava na esfera de quê? De amigos íntimos. O Éfer, mas amigos íntimos também traem, negam? Sim, e ele explica aqui porque são seres humanos. Jesus era perfeito. Nós, os apóstolos, as pessoas que estavam ali em volta dele, não. Eles realmente traziam a fragilidade humana com eles. E por que Jesus não se decepcionou com a traição de Judas e com a negação de Pedro? Porque ele já entendia qual era o lugar de cada um deles dentro ali da esfera da amizade. Eram pessoas importantes que ele gostava muito, mas ele sabia o que cada pessoa estava fazendo dentro da sua esfera. Ele não criava expectativa em relação a essas amizades, compreende? Até outro dia eu postei lá no @foco.empessoas sobre isso, que outro dia eu conversando aqui com um amigo, um vizinho, se ele estiver me assistindo,
É sobre você mesmo que eu estou falando. E eu achei muito legal. Ele falou de uma forma tão natural que fazia tempo que ele não se decepcionava com as pessoas. E eu também, assim, num tom muito natural, falei assim: verdade, por quê? Ele falou assim que porque ele não criava expectativas sobre elas. A minha cabeça, ó, pum, explodiu. Eu falei, gente, é verdade. A gente fica aí criando expectativas em relação às pessoas e a gente se decepciona. Agora, se a gente não coloca essa expectativa nas pessoas, não vai acontecer a decepção, a gente não estava esperando. E eu falo que são pessoas muito evoluídas que fazem isso. Eu ainda confesso que eu estou aprendendo. Porque, sabe quando eu falo que eu crio expectativa? É assim, se cai uma chave no chão e a outra pessoa pega pra mim, eu vou dizer obrigado. Obrigada. E a pessoa, de nada. Ou sorrir lá, eu vou entender. Mas existe uma expectativa de que eu também vá agradecer a pessoa dentro da minha boa educação, da forma com que eu fui orientada, educada. E eu acredito que a pessoa também espere, porque ela também deve ter sido orientada a falar obrigado, porque já imaginou, ela pega a chave, ela me dá, e eu falo obrigada, a pessoa ali me entregando a chave, como que fica essa relação? Eu pego, saio, viro as costas? Estranho, né? Essa expectativa, sabe? Alguém que fala obrigada, a outra de nada. É simples e objetivo a explicação. E ele fala aqui, menos expectativa, menos decepção. Sim, é uma realidade. Compreendo super o que ele quer dizer. Hoje a gente recorda a passagem da traição de Judas e eu não sei o que você sente. Eu, de tanto ouvir a história, os meus ouvidos já se habituaram com essa história de que Judas o traiu. Mas se ele não se sentiu decepcionado, se ele compreendeu qual era a parte na história em que cabia Judas, dentro dos amigos necessários e não dos amigos íntimos, ele não se decepcionou, porque ele compreendia o que estava acontecendo, qual era a história que Judas estava inserido, ele não se decepcionou. Muito se fala em felicidade hoje, felicidade na vida pessoal, felicidade no trabalho, até o ponto em que eu me inseri de compreender por que tanto se fala de felicidade. E o Tiago fala aqui que classificar os amigos é um dos segredos da felicidade. É atravessando os desertos da vida que conhecemos o melhor de nós e o pior de algumas pessoas. E ele comenta uma coisa aqui que é muito real, que nós brasileiros temos essa cultura de criar amizades muito fácil. Eu sou uma delas. Eu crio amizade com todo mundo. Inimizade também, quem sabe? Mas eu crio a amizade muito fácil. Eu mesmo tomo isso pra mim como eu crio vínculos muito fácil. Durante uma parte da minha vida isso foi muito bom fazer. Mas quando eu comecei a analisar essas esferas da amizade que o Thiago falava, eu comecei a me decepcionar, lógico, porque eu falo, gente, eu tenho tantos amigos e não tenho nenhum muitas vezes. E até porque quem tem, às vezes, um amigo, conta com aquele amigo pra tudo. E eu tinha muita gente no meu círculo de amizades. E quando chegou o meu esposo, o Du, ele olhava pra mim e falava, gente, conheço muita gente, tem muita gente aí envolvida. E eu me sentia feliz assim, porque eu não compreendia, né? Eu simplesmente só ia. Tô soprando, só ia. E ele me mostrava, sabe? Ah, meu amigo, esse, ele contava nos dedos. E aí vai lá deixa pra lá, né? Tinha muitos amigos, muita gente, então não dava pra contar no dedo da mão, nem que emprestasse dos pés, ainda ia ficar um pouquinho assim fora, sabe? Do contexto. Mas eu achava muito interessante, uma pessoa assim que conseguia colocar ali nos dedos. E olha, meus pais sempre falaram pra mim, os nossos melhores amigos são pai e mãe, que quando acontecer alguma coisa é pra casa que você volta, é pra sua família que você volta. Eu entendia, mas eu queria ter 1 milhão de amigos. Não é bem que eu queria, eu não pensava nisso, eu simplesmente fazia as amizades e deixava rolar.
e colocava todo mundo na parte, pensando aqui nas esferas das amizades, na parte íntima. Talvez esse foi o meu erro, porque eu não compreendia. E por mais que eu olhava ao redor as pessoas, ainda assim eu não compreendia. E é por isso que eu falo que tudo na vida é um processo. Naquele momento eu não compreendia. Foi preciso passar por outras vivências, outras experiências na minha vida para que eu pudesse compreender que sim, era preciso, eu estou usando necessário, estou mudando a palavra porque necessário está ali dentro das esferas, não quero confundir. Que era preciso classificar essas amizades, para que eu me sentisse bem com elas e não cobrasse esse amor, carinho, amizade que elas poderiam ou não me oferecer. No Brasil é tão fácil fazer amizade que essa questão nossa cultural de fazer os churrascos e chamar todo mundo de amigo, oi amiga, amigo, hoje é amigo, né, amigo, amiga, às vezes eu brinco com algumas pessoas assim, amiga, vem cá, amigo, eu achei bonitinho, a gente acaba falando. E é isso mesmo, acaba sendo assim, a gente dá essa abertura e na hora que vê já vai chegando um monte de gente ali pra ser nossos amigos. Entenda que de forma alguma estou incentivando você a ser uma pessoa fechada, que bloqueia outras pessoas e corta possibilidades de amizades. O meu intuito aqui é ensinar você a ser seletivo. E isso meu esposo é. Ele sabe exatamente classificar as pessoas, mesmo ele não entendendo o conceito. Eu nem conversei sobre esse livro com ele ainda, só por cima, mas ele faz isso, ele é seletivo dessa forma, ele entende a esfera ali dos amigos que estão na esfera íntima, nos necessários e nos estratégicos. A amizade é o que torna nossos momentos difíceis suportáveis e os bons memoráveis. Essa frase não é do Tiago, mas muito interessante que ele coloca aqui. Uma outra parte do texto, o Tiago vai falar sobre o poder da atração, que a gente atrai aquilo que a gente comunica. E é muito importante a gente se atentar ao que a gente comunica, ao que a gente expressa. Você já tentou ser uma outra pessoa para atrair determinada pessoa? Eu sei que falando do ponto estratégico, isso pode até funcionar, mas na vida real, na vida real é preocupante, é arriscado, eu diria. Eu já tentei ser um outro tipo de pessoa só para ter determinadas pessoas por perto de mim e me dei muito mal. Na verdade, eu fui tentar ser quem eu não era. E eu não falo de dinheiro, tá, gente? Eu falo de ser, no jeito de ser, sabe? Eu era uma pessoa que eu não conseguia falar não. E aí vamos voltar um pouquinho nessa compreensão, porque eu tô falando aqui de mim, dando exemplos ao meu redor, mas tudo isso foi compreendido quando eu fiz terapia, quando eu comecei a ler muitos livros que falavam abordagem dentro da psicologia, e uma coisa não exclui a outra, tá? Você ler, você se informar, você compreender uma coisa, mas para você fazer um tratamento, você precisa procurar um profissional específico, porque ele sim, ele vão te ajudar a entender aí o que você fala, o que está acontecendo na tua vida, tá? E então, naquele momento, eu nunca conseguia falar não, naquele momento da minha vida. Hoje eu me policio, isso é normal, a gente precisa se policiar. Mas naquele momento eu nunca sabia falar não. Então eu lembro um episódio uma vez que uma amiga foi convidada para ir numa festa e ela simplesmente falou assim, com a maior doçura na voz, falou assim, não, eu não gosto disso, sabe? E a pessoa simplesmente compreendeu. Eu achei isso tão bom, tão maravilhoso, tão libertador. Ela não queria ir, não fazia parte do mundo dela, e nem por isso ela deixou de gostar daquela pessoa, daquele amigo próximo ali dela, mas ela falou um não, tão assim, livre de culpa, sabe, porque ela não gostava. Esse ser humano também é muito cheio de evolução. Eu falo, porque
você conseguir dar um não, assim, que não te sufoca, que não te aprisiona, não te deixa esse estado de culpa, é importante a gente buscar isso para nossa vida. E eu achei muito legal a forma, e eu nunca mais esqueci. Então eu sempre procuro também falar, né, ao exemplo dela, buscar essa doçura ao falar, para não chatear outra pessoa, porque de repente a pessoa pode compreender também que eu não gosto dela, né? Tem gente que fala, azar da outra pessoa, se, na compreensão do que ela entendeu. Mas, gente, não é assim, a gente não quer magoar as pessoas. Simplesmente a gente tá falando ali de algo que a gente não gosta, porém, nós não queremos ofender, chatear a outra pessoa. Sobre as aproximações. Como é que você se aproxima das pessoas? Simplesmente porque você vai se aproximar ou porque você tem um determinado interesse? E nisso o autor também explica que nós nos aproximamos das outras pessoas por causa de interesses. Nós somos interesseiros. Existe até uma frase aqui no meio das relações de negócios, para a vida como um todo, também é possível pegar, que é: seja interessante e não seja interesseiro ou interesseira. Você se torna uma pessoa interessante, as pessoas querem se aproximar de você. E aí que tá o negócio. Que as pessoas vão se aproximar de você por alguma coisa, por algum interesse, seja pela tua simpatia, pelo teu caráter, pela tua beleza. Qualquer coisa é motivo para que uma pessoa se interesse por você. E isso eu falo também porque tira aquele pensamento de que as pessoas só se aproximam das outras por interesse, e assim a gente fica bravo, chateado. Mas é uma verdade, uma realidade. Então sempre tem um motivo, um interesse ali em comum, das duas partes, tá? Das duas partes. O autor mora lá nos Estados Unidos e ele diz que quando se mudou para lá, para ele poder fazer amizades, ele lançou iscas, como se fosse numa pesca, para pescar as novas amizades que ele faria. Ele percebeu que quando ele chegou, os moradores americanos começaram a observar aquele movimento, a chegada de uma pessoa diferente no meio, ali na vizinhança deles. E o Thiago sentiu a necessidade de poder abrir esse espaço para receber as pessoas. Inclusive ele tinha um livro dele, e ele também pôde oferecer o livro dele como uma isca de pescar essas futuras amizades dele, e depois ele classificar as que seriam boas, mas até para gerar uma confiança, um interesse nas pessoas que fossem ler o livro dele, colher as informações, ir até as redes sociais, verificar se aquela pessoa, como é aquela pessoa, mesmo que seja um nível ali de poucos dados coletados, porque nem sempre as pessoas colocam toda a tua vida ali, né? Não é? Então ele pôde depois, com o tempo, selecionar essas amizades que ele fez lá nos Estados Unidos junto à família dele, porque ele é casado e tem 4 filhos, se eu não estiver enganada. Sobre as iscas lançadas, olha o que ele diz: acredite, seus resultados na vida e nas suas redes sociais são uma grande isca, porque as pessoas podem ver você ali e se interessarem por você e quererem saber mais, sair ali de amigos necessários da esfera maior e se tornarem, saírem da estratégia, né, que são aqueles tantos seguidores, irem para ali os necessários e até se tornarem íntimos. Mas o autor diz que, contudo, nem todos os que caem na sua rede devem ficar. Ter muitos amigos significa ter pouca qualidade. Agora o Thiago vai começar a falar sobre as 3 esferas de uma forma um pouco mais delicada ali. Ele fala que dentro da esfera estratégica, lembra, Jesus, 500 seguidores, é a esfera maior estratégica. Ele conheceu uma pessoa que se tornou um amigo importante dentro de um evento que estava acontecendo.
E aí eles ficou sem um ambiente para que ele concretizasse o evento. Esse amigo falou que não ia dar certo, e então ele apresentou o Thiago a outra pessoa, até que esse evento deu certo. Então eles trabalhavam juntos, ambos ali, cada um defendendo a sua necessidade, mas eles não eram amigos íntimos, eles eram amigos estratégicos que estavam juntos para um bem, algo acontecer, no caso o evento. E ele menciona ali que esse amigo estratégico foi o andaime para que as coisas andassem bem dentro de uma construção. Você tem um andaime para que você construa a tua casa, e assim que foi feito, o evento aconteceu, esse andaime não foi mais necessário e a pessoa se afastou, e o Thiago compreendeu completamente esse momento de que esse amigo estratégico ele apareceu para poder ajudá-lo, e assim que o evento acabou, eles se distanciaram por ter cumprido a função. Até o autor comenta aqui que ele não quer comparar as pessoas a objetos, no caso o andaime, mas sim as funções dentro das esferas em que ele classifica as suas amizades. Na esfera de amigos necessários, o Thiago relembrou aqui que Jesus andava com os 12 apóstolos, porém nem todos eram os teus amigos íntimos, sim necessários. Aquelas pessoas, elas estavam interessadas naquilo que Jesus representava para elas, que era o céu, o reinado, e elas gostavam de Jesus, lógico, elas se preocupavam com ele, mas existia um profundo interesse ali pelas mensagens que Jesus falava para eles. É melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com as pessoas que você é amigo. Isso quem disse para o autor foi um CEO indicado o melhor CEO do Brasil pela revista Forbes, que é uma revista de negócios super famosa, e dentro aí dos grandes bilionários do Brasil. Ele falou essa frase porque até o Thiago compreendeu, que eu vou ler exatamente o que ele disse, tá? Que isso fez muito sentido para o Thiago, que nem todos vão ser amigos íntimos, mas sem os amigos necessários, qual é a graça da vida? Que nós necessitamos de gente para ser feliz, precisamos de pessoas para compartilhar o dia a dia, necessitamos de amigos de trabalho, precisamos de clientes fiéis, necessitamos de gente que nos faça rir. Isso é muito interessante, porque hoje eu não tenho tantos amigos íntimos, mas eu tenho muitos amigos necessários. E eu fiz muitas boas amizades no meu trabalho, o que me deixa extremamente feliz, que são pessoas assim que eu sei que eu posso contar com elas. Você sabe quem foi André? André foi um dos primeiros seguidores de João Batista. E João Batista foi apresentado a Jesus e começou a ser discípulo dele. André era irmão de Pedro e apresentou Pedro para Jesus. Pedro se tornou amigo íntimo de Jesus e André não. Pode ser que nessa relação de amizade de André e Pedro, de André e Jesus, se André não tivesse a maturidade emocional certa para compreender essa amizade, ele poderia ter ficado enciumado e triste com Jesus por não ter sido o amigo íntimo, mas André sabia, compreendia ali dentro daquela amizade onde é que ele estava. Então ele nunca questionou. Será que a gente também faz isso? Eu já fiz algo que não é isso. Já cobrei amizades por não ter um nível mais próximo. Gente, a maturidade é uma coisa muito linda e isso é construído também. Mais uma vez eu falo para vocês, precisa de uma vivência, uma experiência, um entendimento muito grande para que a gente não chegue e faça isso, cobre as pessoas pelas amizades. Eu já fiz isso. Confesso que já fiz isso. Talvez muita gente já fez aí também. Não, aqui a gente não tá para julgar, tá? Aqui a gente tá para compreender os fatos, compreender nossa vida, nossa jornada. É importante a gente saber onde que a gente errou, onde é que a gente depois foi lá e corrigiu, acertou.
pediu perdão, voltou. Muitas coisas da minha vida eu já consegui corrigir, outras ainda não. Perdoar é 70 vezes 7, né? Eu tô no processo, tô no caminho. Então, a gente não tô aqui pra julgar ninguém, tampouco falar exatamente aí o que é certo e o que é errado, porque dentro da minha compreensão eu também ainda estou aprendendo. E esse livro também abre ainda mais os nossos olhos para essas relações, para aquilo que a gente está fazendo nesse mundo. Então, a maturidade de André em entender que Pedro, seu irmão, era um amigo íntimo de Jesus, fez com que essa relação se tornasse algo importante também, porque ouvia esse equilíbrio emocional que o autor fala aqui, a sabedoria, e para que a gente pudesse manter as amizades verdadeiras em qualquer uma, seja qualquer uma dessas esferas. Tem pessoas que eu gosto muito, mas eu não consigo manter uma amizade íntima. Então eu sei que na vida delas eu estou ali na esfera necessária, e muitas vezes também eu tô ali junto com todo mundo, eu tô ali na esfera estratégica. E tudo bem, eu compreendo isso. Não me faz mal. E isso também é uma maturidade que o autor fala aqui. O autor fala sobre um vizinho dele que é necessário, que ele considera, ele é amigo, entendeu? É uma amizade dentro dessa esfera. Então ele fala que ele ama muito o vizinho dele, que ele se diverte, que o vizinho dele cuida do jardim dele quando ele viaja, e ele retribui esse vizinho de diversas formas. E aí também ajuda sem esperar, sem troca, né, gente? E que nesse mundo real a gente muitas vezes se decepciona com as pessoas, porque se a gente leva um presente para alguém, muitas vezes a gente espera que no nosso essa pessoa também retribua. Você já fez isso? Eu já fiz. É ruim, gente, não é bom. Sabe? A gente aprende com o tempo que isso não é legal. A gente precisa deixar as pessoas livres para se chegarem com a gente, se elas gostarem. A gente precisa aprender a cativar as pessoas e não a forçá-las a fazer algo pela gente. Sim, existem os combinados, as retribuições, mas isso é um combinado. Agora, quando não é combinado, é muito ruim a gente ficar ali exigindo. E eu senti muito isso. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Eu senti muito isso quando eu comecei a participar ativamente das redes sociais como criadora de conteúdo e postar nos diversos canais que eu tenho, sendo escrevendo, postando vídeos. Pessoas fizeram isso comigo, de que eu tinha, assim, sabe, não falava exatamente, mas demonstrava que eu tinha que seguir, e eu senti isso que não estava sendo legal pra mim, né? Não é porque eu gostava ou não gostava delas, não tem nada a ver, mas a gente ser obrigado a fazer alguma coisa, ninguém gosta. Se eu falar pra vocês aqui, sigam o meu canal, se inscrevam, tudo, mas assim, eu não tô obrigando a ninguém. Mas eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem, porque vocês contribuem aqui com o meu trabalho. E esse é um dos meus trabalhos que eu faço na internet. Agora, eu não quero que ninguém fique aqui forçado, sabe? Porque isso é muito ruim. E a gente sente essas energias, sabe? Então, ninguém é obrigado a fazer. Faça de coração aberto. Se você realmente quer, se você realmente se sentiu tocado, ou se de repente você só passou por aqui mesmo e visualizou. Mas não se sinta forçado. Isso é muito ruim, gente. É aquilo de ter expectativa mesmo, né? Da gente querer que a outra pessoa faça o que a gente fez por elas. E muitas vezes não é um momento. Simplesmente assim. E não tem nada demais. Não adianta a gente ficar colocando caraminhola na cabeça, ficar pensando e coçando a cabeça. Não. É tudo muito simples, é dentro das esferas mesmo. O autor fala sobre separar. O que separa o amigo necessário do amigo íntimo, ele chama de dia mau. Somente nessa fase da vida, ele consegue migrar um amigo necessário, que está ali naquela esfera do meio, para o amigo íntimo.
E ele definiu aqui o que se trata de dia mal, que é aquele em que você recebe a pior notícia da sua vida, quando você passa uma consulta médica e recebe um pior diagnóstico, ou quando você percebe que a sua empresa quebrou, no caso dele, e quando tudo aquilo pelo qual você lutou a vida toda para construir de repente se perde. É nesse dia, o dia da angústia, de desespero, ele reserva um pouco das forças para notar quem ficou do lado dele. Tudo precisa ser observado com muito carinho e respeito. Tem muitas pessoas que gostam da gente, mas elas não estão ali o tempo todo com a gente, mas elas dão um jeito de se fazer presente. E não é o tempo todo também. Porque embora a gente de repente esteja vivendo esse conflito, outra pessoa também pode estar vivendo. Então, se essa pessoa respeita o nosso momento, a gente também tem que respeitar o momento delas. E muita gente guarda a dor no bolso e vai cuidar da dor do amigo. E aí eu salvo as devidas proporções, porque nem sempre a pessoa tá bem para cuidar do outro. Sabe aquela situação da máscara, né? Que você coloca a máscara em si mesmo para depois colocar a máscara no outro. Quando se trata, vamos supor, o avião tá caindo lá, e esse é um exemplo muito clássico que todo mundo tá, que muitas vezes, vamos supor, a mãe ou o pai vai colocar a máscara no filho e não coloca em si próprio para depois acudir a outra pessoa. É muito clássico isso, muito bem lembrado. Houve um momento aqui que o autor fez um teste com os 3 amigos dele. Ele silenciou por um tempo e começou a observar da forma com que cada amigo reagia. Um se afastou completamente, ficava perguntando para os outros: você tem que conversar com o Thiago? Ele tá normal com você? O que será que tá acontecendo? Mas não foi conversar com o Thiago. E o outro, ele se afastou e começou a falar: ele mudou, ele, nossa, não é mais um amigo verdadeiro, ele, sabe, uma outra forma de agir. O outro amigo, ele tentou se aproximar ainda mais, a programar dias, datas, horários específicos para que eles conseguissem se encontrar. E nisso tudo o Thiago analisou, e assim como numa pesca, ele começou a selecionar o verdadeiro amigo dele. Seu primeiro amigo continuou sendo amigo dele, mas ele foi ali se perguntar por que esse amigo nunca chegou nele e perguntou o que estava acontecendo, se de fato ele era amigo. O outro, ele percebeu que o amigo se afastou e começou a falar mal dele, ao invés de realmente saber o que estava acontecendo. E o outro tentou se aproximar ainda mais, e aí ele se tornou ainda mais amigo, porque o Thiago classificou ele, que ele era muito amigo. Já fiz isso também. Já me separei, não dentro dessa esfera que o Thiago criou, mas eu também já fiz isso, de me aproximar, de me desaproximar, e também percebi que outras pessoas fizeram comigo. Então, eu acho que mais também é uma questão de respeito e entender em que momento cada pessoa está, para que a gente possa compreender mesmo e não julgar. E voltando lá no começo do livro, né, celebrar as pessoas que chegam e deixar aí aquelas que querem ir. E ele ainda fala sobre João. João era o discípulo amado de Jesus. Tem uma canção que eu gosto muito que diz: João era o discípulo amado de Jesus, em seu coração havia grande necessidade pelo teu amor. Aos pés da cruz, vendo teu mestre partir, tanta solidão, já não sabia onde ir. E aí disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Eu gosto muito dessa canção, que tem essa letra. E João era um amigo muito íntimo de Jesus, um amigo que ele confiava muito, tanto que confiou ali aos pés da cruz que estava Maria. João chorava muito e ao mesmo tempo acolheu Maria como mãe e levou ela para casa e cuidou dela como se fosse realmente a tua mãe. Tomou ela como mãe mesmo. E para João, Jesus confiou toda a história do Apocalipse. Ou seja, que missão, que amigo para poder confiar um segredo tão importante que iria acontecer, um dos mistérios ali dos fins dos tempos.
como somos seres humanos errantes e acertantes, não sei se existe essa palavra, mas somos, erramos e acertamos. Ele sugeriu aqui um exercício para preencher na coluna da direita, duas colunas, na coluna da direita, preencher 3 situações em que você errou com alguém e mencione o erro que você errou. E depois você preenche na outra coluna da esquerda o contrário, né? Que as pessoas erraram com você e mencionar os erros ali, as 3 situações. E, gente, se a gente fizer isso, a gente vai perceber que realmente somos seres humanos que erram com as outras pessoas. Outras pessoas erram com a gente, mas a gente também não fica por fora, a gente também erra. E vamos concluir esse exercício. E vamos chegando aqui ao final desse capítulo 1. Ficou um pouco longo, mas como eu falei para vocês, não tenho pressa aqui de colocar esses ensinamentos em prática, porque uma vez que a gente tem esses aprendizados, a gente carrega para a vida inteira para procurar fazer o mais certo possível para nossa vida. Não tô falando que vai ser fácil, mas é uma das formas da gente lidar com as nossas relações humanas. Algumas pessoas fizeram perguntas pro Tiago aqui no final, ao final desse capítulo. E uma das coisas aqui que eu bati o olho e tentei compreender é sobre não desista das pessoas. Uma vez eu tava bem chateada, faz há muitos anos atrás já, muito chateada com o meu irmão mais novo, e eu fui numa não é uma palestra, é um encontro que um padre muito querido da cidade estava lá, e naquela manhã era um encontro dentro do ambiente de trabalho, num café da manhã, e ele falou assim: a gente desiste das pessoas que a gente gosta muito fácil. E aquilo foi direto no meu coração, porque eu falava assim: meu irmão tá fazendo tudo errado, e então deixa pra lá, sabe? Naquele dia eu resgatei o meu amor por ele e falei: não, eu vou prosseguir, vou dar mais uma chance, e outra chance, e outra chance. Eu vou dar as chances que sejam necessárias se eu ver que realmente ele queira melhorar. E graças a Deus que eu dei essa chance, porque hoje a gente se dá muito bem, a gente conversa sobre coisas e pessoas na nossa vida, situações que a gente não conversava antigamente. Eu e meus irmãos temos uma diferença de idade de 8 em 8 anos, mais pra frente posso falar sobre isso. Então, olha só os conflitos familiares que aconteceram na nossa vida, não só por conta da nossa idade, também de outras situações. Se você quiser saber um pouquinho mais, só você olhar aqui no canal que tem mais coisas falando sobre conflitos familiares, e que eu falo algumas coisinhas, nada específico ainda, mas tem, né, falando um pouco. E é assim mesmo, gente, sabe? Eu tô falando um pouco aqui da minha vida, dos meus conflitos, mas tenho certeza que a nossa estrutura é igual, nós fomos criados da mesma forma por Deus, e as mesmas coisas, talvez a gente não sofreu as mesmas coisas, mas tenhamos sofrido coisas parecidas, e temos que lapidar. Eu fui lapidando ali, né, e estou lapidando ainda, sou uma pessoa em construção, ainda ser humano em construção. E isso é o que faz a gente ser melhor a cada dia. Então, se você ficou aqui até o final, muito obrigada. Te vejo no próximo capítulo. Um abraço e até mais. Tchau!